Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro. Para você que não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Normalmente eu tenho gravado vídeos aleatórios, né? Agora que eu não estou mais em sala de aula, eu tenho gravado alguns vídeos de acordo com algumas demandas que eu percebo. Então, por exemplo, este vídeo aqui é do caderno Aprender Sempre do nono ano, página 77, volume 1, tá? Sequência de atividades 2, aulas 1 e 2, compreendendo o significado de variável e incógnita por meio de equação linear de primeiro grau. Então a gente vai distinguir o significado de variável e de incógnita, que está uma diferença muito sutil entre elas, e a gente vai falar sobre isso. Aplicar os conhecimentos de variável e de incógnita usando letras para modelar a relação entre duas grandezas e equações de primeiro grau. Compreender o significado de variável e de incógnita em situações contextualizadas. Utilizar o significado de variável para modelar a relação entre duas grandezas. Então a gente vai começar isso através de uma situação problema. Veja, o que nós temos aí? A situação problema 1. Temos aí uma balança. Para quem não sabe, esta balança aqui, ó, é uma balança que provavelmente muitos de vocês nunca devem ter ouvido falar, que é o que a gente chama de balança de pratos. Ela consiste em o quê? Essa ainda é mais moderna, que ela tem esse divisor aqui no meio. Mas a balança de pratos consiste em equilibrar duas massas. Então, a quantidade que tem de um lado tem que ter do outro, ou seja, esse é o princípio da equação. A palavra equação vem de igualdade, mas vamos lá. Temos 4 cubinhos e um peso de 5 gramas do lado esquerdo, 3 cubinhos e 3 pesos de 5 gramas do lado direito da balança. Os pratos estão equilibrados, quer dizer que os cubinhos de um lado têm a mesma massa dos do outro. Não sabemos quanto pesam os cubinhos, por isso eles foram identificados com a letra X. Neste caso, é possível descobrirmos quanto pesa o cubinho X? Para que os pratos da balança se mantenham equilibrados, são necessários quantos gramas de cada lado da balança? Então veja, aí a resposta para essa primeira pergunta, sim, é possível. Para descobrirmos o peso desconhecido, então aí que está, a primeira coisinha que aparece, ó. Para descobrirmos o peso desconhecido, incógnita do cubinho X, ou seja, o valor desconhecido para nós aí é o que? É a incógnita. Tá? Incógnita, ou seja, o valor que resolve a equação do cubinho X. Ó. Então vamos começar de novo. Para descobrirmos o peso desconhecido, incógnita do cubinho X, um dos caminhos possíveis é utilizarmos uma equação de primeiro grau. Chamamos de equação toda sentença matemática aberta, expressa por uma igualdade e que apresenta pelo menos uma letra representando um valor desconhecido, que chamamos de incógnito. Então veja, na hora de equacionar todo este resultado aí, o que nós temos? Ó, o que nós temos desse lado da balança? X mais X mais X mais X. Por que essa soma? Não são 4 cubinhos com valor X mais 5. Se essa balança está equilibrada, isso significa que tudo que está neste prato da esquerda é igual a tudo que está neste prato da direita, que é aqui, X mais X mais X mais, ó, 5 mais 5 mais 5. Olha, se você for parar para ver, nós temos muita informação aí, não temos? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos escrever isso de uma outra forma? Ó, quantos cubinhos nós temos aqui com o valor de x? Ó? São 4, não são? Então a gente pode escrever simplesmente 4x. Ó, 1, 2, 3, 4. Todos têm x, nós podemos somar. Lembrando que toda vez que o x está sozinho, lembrem-se, nunca esqueçam disso. Uma letra sozinha, uma incógnita sozinha, o valor do coeficiente é 1. Então 1x mais 1x mais 1x mais 1x, 4x mais 5. Isto vai ser o quê? Igual, porque a balança está equilibrada. Olha desse lado aqui, ó. 1, 2, 3. 3x mais 15. Então aqui, ó, 3x mais 15. Esta é a equação que representa o que está na balança. Tá vendo? Olha o que ele traz aí na sequência pra gente, ó. Então, ó, eu praticamente já dei um spoiler, ó. Para descobrirmos o peso do cubinho X, uma possível estratégia é representar o que lemos nos pratos da balança pela sentença algébrica. Então, ó, o que fica aqui? Nós temos 4x, não foi o que a gente discutiu lá, ó, mais 5, e isto é igual a 1, 2, 3, ó, 3x
mais 15. Ok? Então vamos agora aproveitar esta retomada para retomar como a gente resolve uma equação do primeiro grau, antes de irmos para o exercício. Ó. O objetivo da equação do primeiro grau é descobrir o quê? O valor da incógnita x que satisfaz essa equação, certo? Ó, o x tem que ser um valor que vai ser igual e dos dois lados da equação obtém a mesma coisa. Então, vamos fazer de que forma isso? Como você já deve ter aprendido, né, que o que tem x de um lado e o que não tem do outro, certo? Então, o que a gente vai fazer? O que tem x de um lado, eu vou fazer primeiro, depois eu explico. O que tem x de um lado e o que não tem do outro. Então, vamos lá. 4x. Se nós vamos escrever esse x do lado esquerdo, o que vai acontecer? Ele vai, ó, presta atenção aqui nas aspas, hein? Ó, ele vai mudar de lado, não é? Na igualdade. Então, nós temos 4x menos 3x, porque toda vez que um número muda de lado na igualdade, ele inverte a operação. E eu já vou te explicar o porquê disso, tá? 4x menos 3x, isso é igual a quanto? O que ficou do lado de lá? 15. Alguma outra coisa vai mudar de lado na equação, como a gente está falando? Este 5 aqui, ó. Se ele está positivo de um lado, ele aparece negativo do outro. Certo? Então vamos ver, dá para juntar alguma coisa aí? Dá. O que pode ser juntado, digamos assim? 4x menos 3x, 1x, certo? Ou aqui, ó, simplesmente x, certo? E agora, 15 menos 5, 10. Ora, isso significa que essa nossa equação, o resultado dela é 10, certo? Agora, vamos entender o porquê que a gente fez isso tudo? Veja só, vou escrever aqui no cantinho esta equação toda de novo. Ó, até vem aqui com mais espaço. Ó. 4x mais 5 igual 3x mais 15, certo? Quando a gente resolve uma equação, você aprendeu daquele negócio do passa de um lado, passa para o outro. Mas provavelmente, talvez nunca tenha te explicado o porquê. A não ser você que foi meu aluno no ano passado, porque um pouco antes da pandemia começar, eu havia explicado isso para vocês, né? Então vamos lá. 4x, a gente combinou de deixar o x desse lado, ou seja, tudo que tem x de um lado. Então, não poderemos mais ter o x deste lado aqui. Isso significa que ele vai simplesmente sumir dali? Claro que não. Olha o que a gente vai fazer. Do lado de cá, do lado esquerdo da igualdade, o que nós já temos? 4x mais 5, certo? E do lado de lá, nós já temos o 3x mais 15. Se nós já combinamos que a gente vai deixar o que tem x do lado esquerdo, o que a gente precisa fazer? Como que a gente faz para tirar aquele 3x dali? A gente precisa analisar o número. Talvez essa explicação fique muito complicada, eu reconheço. Mas é apenas para que você veja de onde vem a história do tá positivo, passa negativo, tá multiplicando, passa dividindo. É isso que eu vou te explicar agora, tá? Então, ó, de onde vem isso? Para você tirar esse 3x daqui, o que você tem que fazer? Você vai vir aqui do outro lado da igualdade, se você vai tirar, vai ser o quê? Se ele está positivo, para cancelar ele, você precisa fazer o quê? Tirar x, certo? Lembra que lá no começo do exercício a gente falou que a balança está equilibrada? Ou seja, o que a gente fizer de um lado para que a balança continue equilibrada, a gente tem que fazer de um outro. Então, se a gente tirou 3x de um lado, a gente tem que tirar do outro também, certo? Olha agora o que vai acontecer. Se você fizer 3 menos 3, quanto dá? Dá 0. Então, a gente pode simplesmente cancelá-lo, certo? Pode. E do outro lado, há alguma coisa que pode ser feita? Assim. Ó, 4x menos 3x. X, o que sobrou? Mais 5. E do lado de lá, o que ficou? O 15. O que falta para a gente fazer agora? Ué, terminar de resolver a equação. O nosso objetivo não é achar o valor da incógnita x que satisfaz a equação? Então o que a gente tem para deixar, para ter o x sozinho, digamos assim, para deixar o x isolado? Esse 5 não está sobrando? Então esse 5 precisa sair daí. Ele vai sair de forma aleatória? Você pegou o 5 de um lado, jogou lá para o outro? Não, né? Então o que você vai fazer? Se você tem 5 de um lado, o que você precisa fazer para assumir com esse 5? Você precisa tirar 5 unidades. Lembra? Para a balança ficar equilibrada, é o que fez de um lado,
fez do outro. Então aqui, ó, menos 5, olha o que vai acontecer agora. Olha só, x, 5 menos 5, 0, então fica só o x ali. 15 menos 5, 10. Olha, é muito provável que nesse momento você esteja se perguntando, nossa, Leandro, é tudo isso? Na verdade, tudo isso que a gente fez deste lado direito aqui é basicamente a mesma coisa que nós fizemos aqui primeiramente. Só que você olha com calma, analisa bem o que foi feito, que você vai ver que, na verdade, nós temos este método da esquerda, que é o que a gente pega o que está positivo de um lado, passa para o outro negativo. A gente só está pulando uma etapa que a gente fez neste lado direito. Essa forma que eu acabei de resolver para vocês, fazendo a mesma coisa dos dois lados, é a forma técnica de a gente resolver a equação. Do lado esquerdo é a forma prática. Tudo bem? Então, ó, vou deixar aí um tempinho para que vocês vejam como que isso foi feito, para vocês possam tomar nota, de repente tirar dúvida. Se ficar com dúvida, coloca aqui no comentário que eu posso esclarecer num vídeo futuro, tá bom? Lembrando que essa sequência de atividade 2 eu vou fazer vídeos de todas as aulas. Pretendo fazer tudo hoje ainda, mas sabemos que está corrido. Então vamos pro probleminha? Olha só a resolução aí, ó. Tudo aqui, ó, chegando no x igual a 10, olha a resposta. Neste caso, descobrimos que o cubinho de peso x é 10 gramas. Logo, para que os pratos da balança se mantenham equilibrados, é necessário que cada cubinho x pese 10 gramas, totalizando 45 gramas em cada prato. Podemos deduzir também que se colocarmos um outro objeto de mesma massa em cada lado, a balança continuará em equilíbrio. É aquilo que eu falei para vocês, de fazerem a mesma coisa dos dois lados da balança. Agora, é provável que alguém esteja se perguntando, e aí, como que eu sei se está certa a equação que eu resolvi? Olha só isso. A equação que a gente tinha era 4x mais 5 igual a 3x mais 15, não era? Agora que você já descobriu que o x vale 10, o que você faz? Substitui o valor do x que você achou nessa equação. Observa, eu vou copiar a equação toda de novo, deixando espaço para o valor do x que a gente vai colocar. Lembra que toda vez que tiver um número e uma letra junto e não houver sinal entre eles, significa que nós temos ali uma multiplicação. Então, 4x significa 4 vezes x. O x a gente não chegou à conclusão que vale 10, a gente vai tirar uma coisinha que você já conhece muito bem, que se chama prova real. Então, ó, 4 vezes x, então aqui o x vale 10, então 4 vezes 10, a mesma coisa lá do outro lado, ó, 3 vezes 10. 4 vezes 10, 40. 40 mais 5, 45. Ó, 3 vezes 10, 30. Mais 15, ó, 45 é igual a 45. Olha só, pessoal, isso está certo? Tá. Se deu igual dos dois lados, é sinal que a sua conta está certa. Você resolveu de uma forma certa a sua equação. E assim está provado que você fez está certinho. Ok? Vamos agora para os problemas que nós temos ali. Então veja, o que nós temos ali, ó. O painel do carro do Armando não mostra quantos litros de combustível ainda possui no tanque, mostra apenas o nível, mas ele sabe que o tanque tem uma capacidade de armazenamento de 45 litros de combustível. Ao parar num posto de combustível, Armando, ao perceber que o litro do etanol estava na promoção, no valor R$ 2,69, pediu para completar o tanque com etanol e pagou R$ 80,70. Aí ele pergunta: quantos litros de etanol foram abastecidos? Hora de aplicarmos esse conceito de equação que a gente acabou de ver aí. Como? Veja só, cada litro de etanol estava em promoção e custa R$ 2,69. Ou seja, R$ 2,69, aqui é a letra A, tá? R$ 2,69 vezes uma quantidade X de combustível, ele pagou R$ 80,70. Olha só, e aí, como que faz para descobrir qual foi a quantidade o valor que ele pagou, né, que ele abasteceu? Pensa um pouquinho aí. Olha só, você já entendeu um pouco da linguagem da equação. Agora você sabe que precisa interpretar também, né? Porque quando a gente resolve um problema, o que a gente está fazendo é interpretando resultados. Então, o que nós temos de informação aí?
que 2,69 vezes um valor X deu igual a R$ 80,70. Então o que a gente precisa descobrir? Para descobrir que número vezes 2,69 deu R$ 80,70, a gente precisa fazer o quê? Pegar o valor pago, que foi de R$ 80,70, e dividir por 2,69. Então nós temos aqui que o valor do X é igual a quê? 80,70 dividido por 2,69. Temos então que o X é igual a 30. O que significa isso? Significa que foram abastecidos 30 litros de álcool. E assim a gente responde a letra A. Ah, muito bom. E a letra B? Como é que a gente faz agora? Olha, havia quantos litros de etanol no tanque do carro? Presta atenção na pergunta. O que ele quer saber é quantos litros havia. Porque, ó, ele sabe que o carro tem uma capacidade de armazenamento de 45 litros. Quando ele parou no combustível, quando ele parou para abastecer, ele completou o tanque e colocou 30 litros. Então, ó, se ele colocou 30 litros e o carro tem capacidade para 45, o que você faz? 45 menos 30 vai dar o quê? 15 litros. O que significa isso? Que no momento que o Pedro parou para abastecer, Pedro não, o Armando. No momento que o Armando parou para abastecer, tinham 15 litros no tanque do carro. Tá ok? Agora a gente vai para alguns problemas que são interpretativos. Tá? Como assim, Leandro? Ó, leia as descrições abaixo e escrevam a equação que representa cada situação apresentada. Olha só, o dobro de um número é igual a 6. O que significa o dobro? Quando você tem o dobro, você multiplica algo por 2, né? Você conhece esse número? Não. Então, o que você vai fazer? Olha só, 2 vezes x é igual a 6. Ou, simplesmente, 2x igual a 6. Como ele não pediu para resolver e pediu apenas para escrever a equação, tá aí a resposta. Agora vamos para a letra B, que eu amo essa linguagem. Ó. O quíntuplo de um número subtraído de 4 resulta em 16. Que raio é isso? Ou WTF, como nas siglas que vocês veem por aí. O quíntuplo de um número significa o quê? Que um número foi multiplicado por 5. 5. Quíntuplo, 5 vezes, ó. 5 vezes, tá? 5. 5 vezes. Então, ó. 5 vezes x. 5 vezes x, subtraído de 4, ou seja, menos 4, resulta, ou seja, igual a 16. Tá vendo? Ou simplesmente 5x menos 4 igual a 16. Olha só a letra C. Um número adicionado ao seu triplo é igual a 40. Sabemos qual é esse número? Não. Então, ó, x adicionado mais, né? Ao seu triplo. O triplo de um número que a gente não conhece, 3x, é igual a 40. O problema não pediu, ele só pediu para representar. Então, está representado aí. Se você quisesse seguir x mais 3x, você consegue fazer. Então, ó, 4x é igual a 40. Tá? Por que 4x? X, que é 1, lembra? 1x mais 3x, 4x é igual a 40. Até daria para resolver, mas a gente não precisa fazer isso agora. Ok? Olha só, um número subtraído do seu quádruplo. Um número subtraído do seu quádruplo. Você conhece o número? X pode ser qualquer outra letra. A gente costuma trabalhar com x, porque a gente está começando. Subtraído menos quádruplo. 4 vezes o valor dele que a gente não conhece. O x menos 4x é igual a 27. E vou deixar a letra E e a letra F para você se divertir um pouco. Ok? Olha só o exercício 3. É interessante esse também, hein? Um grupo formado por estudantes e professores foram assistir a uma peça de teatro. O valor da entrada para um estudante é de R$18 e de R$20 para um professor. Foram gastos com os ingressos R$730. De acordo com os dados do problema, responda. Letra A.
qual a expressão algébrica que representa o valor arrecadado com a venda de ingressos para estudantes? Para E de estudantes, ou seja, o exercício está dizendo para a gente que a letra E já representa os estudantes. Então, o que a gente sabe? Quanto custa o ingresso para cada estudante? 18 por estudante, ou seja, 18E. Letra B, tudo bem? Porque o E representa o estudante. Se cada estudante vai pagar 18, ou seja, 18 vezes o número de estudantes. Ou simplesmente 18E. Certo? Lembrando, sempre que tivermos um número e uma letra e não houver sinal entre os dois, trata-se de uma multiplicação. Letra B. Qual a expressão algébrica que representa o valor arrecadado com a venda de ingressos para P? Professores. Então, quanto custa o ingresso para um professor? R$20, ou seja, cada professor vai pagar R$20. Então, 20 vezes P, ou simplesmente 20P. Letra C. Qual a equação que corresponde ao valor gasto com a compra desses ingressos? Ou seja, se a compra de todos os ingressos de estudante e todos os ingressos de professor deu R$730, qual a expressão que a gente tem para com a venda de ingressos de professores? 18E. Qual a expressão algébrica que a gente tem que representa a venda de ingressos para professores? 20P. Então, mais 20P igual a 730. Ou seja, os R$18 de cada estudante, 18E. R$20 de cada professor, 20P. 18E mais 20P, R$730. Ok? Sigamos em frente agora ao exercício 4. Joana foi ao sacolão com R$138. Ela fez compras de frango, frutas e verduras. Ao chegar em casa, ela verificou que havia gasto todo o seu dinheiro. Ela encontrou a nota fiscal do frango, R$60. Das frutas, R$36, mas não encontrou a nota fiscal das verduras. A partir dos dados do problema, responda qual é a equação correspondente a essa situação. Então, o que nós temos aí? Ela gastou com frango, frutas e verduras. Quanto ela gastou com frango? R$60. Tem alguma variável ou incógnita aqui? Não, porque ele disse R$60 do frango, então não vai mexer, não importa o restante pra gente. Então, 60. Mais, quanto ela gastou com as frutas? R$36. E quanto ela gastou com as verduras? Não sabemos, um valor X. Só sabemos que frango mais as frutas mais as verduras deu um total de R$138. Olha só, essa situação toda nos deu esta equação. Então, o que significa isso? Temos agora condições de saber a diferença entre variável e incógnita? Explico para vocês agora. Quando a gente tem incógnita, o que significa a incógnita? É o valor que falta, ou seja, é o valor de x ou da letra que estiver ali, que torna a equação verdadeira. Ou seja, é o valor que a letra precisa ter para que a equação em que ela está inserida seja verdadeira. Por exemplo, olha aqui, neste caso, lá no comecinho, que a gente calculou que o preço do cubinho era 10, aqui é incógnita. Por quê? Somente se o x for 10, essa equação permanece igual. Vamos supor que seja 5, se fosse 5x. Então aqui nós teríamos o quê? 4 vezes 5, 20. 20 mais 5, 25. 3 vezes 5, 15. 15 mais 15, 30. Ou seja, dá diferença. Ou seja, neste caso a gente tem uma incógnita que é o x. A variável entra onde? No caso deste problema que nós estamos das frutas, nesse caso, com essas quantidades, ela gastou R$138. A gente conseguiria descobrir quanto ela gastou com verduras, mas a gente não conseguiria precisar quantas verduras. Ou seja, pode ser qualquer valor. Nesse caso, é uma incógnita, porque qualquer outro valor alteraria essa situação. Mas o conceito de variável a gente vai ver na próxima aula onde que ela vai entrar. Tá? A gente vai aprender esse sistema, a gente vai ver que a variável
são todos os valores possíveis para aquela letra. Incógnita é um valor específico. Variável são todos os valores que ela pode assumir. Ou seja, tem uma característica de acordo com aquele valor, mas a gente vai estudar tudo isso ainda. Nesse primeiro momento era mais colocar a questão da incógnita, para você entender o significado e a gente retomar tudo isso aí. Nos próximos vídeos, no próximo vídeo a gente vai discutir o quê? O estudo de um sistema de equações lineares de primeiro grau. A gente vai consolidar um pouco mais esse conceito aí, da incógnita e a questão da variável, como vai funcionar, tá bom? Se não entendeu, pessoal, ou qualquer comentário que tiver, por favor, coloca aí nos comentários que a gente vê uma forma de atender e esclarecer sua dúvida. Até mais!